Olá, sejam muito bem-vindos. Mais um programa direto da redação no ar, apresentado direto ao vivo aqui do estúdio da TV Grande ABC, na cidade de São Caetano. Eu sou Wilson Guardia, atualizo as principais notícias da região, do Brasil e do mundo. E claro, sempre que possível, vocês já sabem, um entrevistado ou uma entrevistada aqui no nosso estúdio para fazer um bate-papo dos mais variados assuntos. Fiquem ligados na nossa programação, que pode ser acompanhada aqui, pelo celular, por meio das redes sociais, facebook.com/, seu canal regional, facebook.com/, jornal ABC Repórter, também nos sites tvgrandeabc.com e jornalabcreporter.com.br. Também podemos destacar aqui que a nossa programação também é transmitida no canal 3 da NET, aqui na cidade de São Caetano. Várias plataformas para você ficar muito bem informado, acompanhar a nossa programação. Estou aqui com meu celular em mãos, claro, para aproveitar os comentários de vocês, mandar aquele abraço, ouvir críticas, sugestões. Vocês também podem enviar perguntas para a nossa entrevistada de hoje, que vai falar sobre um assunto muito comum na nossa sociedade, vários questionamentos sobre o que seria a depressão, em especial nos mais jovens, que tem levado a casos tristes de suicídio. Claro que também vamos falar de terapias, outras ações de trabalho da área de psicologia. E claro, para falar sobre este assunto, recebo neste momento aqui no estúdio da TV Grande ABC a psicóloga Ivanilde Sampaio. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Wilson. Boa tarde. Boa tarde, Ivanilde. Para a gente iniciar o nosso bate-papo, nós conversamos bastante aqui nos bastidores sobre a questão da depressão, em especial nos adolescentes, daquelas pessoas mais jovens. Alguns anos atrás era comum se falar em quadros de depressão, principalmente nos adultos, enfim, nos idosos, mas nas crianças, adolescentes, era algo muito raro. Recentemente tivemos um caso aqui na cidade de São Caetano, de uma jovem de 10 anos, que infelizmente tirou a própria vida. Segundo familiares, ela passava por um quadro também de depressão, teria perdido a mãe recentemente, enfim. Entre outros problemas, ela acabou tirando a própria vida. O caso emblemático também, neste final de semana, no domingo de Páscoa, uma artista mirim do SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, de apenas 17 anos, participava direto dos programas do Raul Gil, acabou também tirando a própria vida, fez uma ingestão grande de medicamentos, devido também a um quadro de depressão. Bom, nesse sentido, claro, são notícias tristes, suicídio nunca é um tema a ser divulgado, a ser debatido, mas e sim as suas consequências. Ivanilde, por gentileza, o que leva a estas crianças, estes adolescentes, a terem quadros de depressivos que levem ao suicídio? O que a psicologia entende nesse sentido? Porque, como nós dissemos, era muito comum em adultos, pessoas com um pouco mais de idade, mas em crianças e adolescentes era muito mais raro. O que a psicologia pode dizer? O que a senhora entende desses quadros, que não esses específicos, mas da sua, no geral, da sua atuação profissional? Tá. De maneira geral, Wilson, o que acontece é que nos últimos 10, 15 anos, a formação das crianças também mudou. Os pais mudaram, eu não digo nem nos 10 últimos anos, eu digo nos 20 últimos anos, né? A mãe foi trabalhar, a mãe está na rua o dia inteiro, quando chega em casa tem que cuidar da criançada, as crianças são mais exigidas nos trabalhos, na escola, nas diversas atividades. Né? Hoje a criança ela tem muita atividade. Hoje a criança ela faz natação, ela faz futebol, porque quanto mais atividades, menos tempo ela tem de rua, menos tempo ela tem de internet. Então elas são muito cobradas. E depois elas não dão conta, né? Porque uma vez que ela teve a atividade, mais tarde elas vão ser cobradas. Quando chega na fase da cobrança, elas não dão conta. Então a criança hoje ela é também muito, tudo é permitido para a criança.
tudo pode, tudo dá, a mãe permite, a mãe deixa, a mãe leva, tá. Na hora que a mãe quer dizer o não, já fica mais difícil. Na hora que a mãe quer cobrar, porque ela deu bastante, então ela vai cobrar e a criança não dá conta, né? Existe uma competição entre os adolescentes, seja hoje a competição do corpo bonito, seja a competição de ir bem na escola, da roupa bacana, da roupa legal. Então, se você não está inserido nesse contexto, você acaba sendo encostado de lado. E se não tem uma estrutura, se não tem uma base familiar boa, acaba sendo deixado de lado e isso vai interferindo, né? Porque se eu não tive uma estrutura legal, eu acabo me deixando levar e vai deprimir. Ou seja, ao caminho, ao diálogo entre pai, mãe, filho, filha, enfim. Nós sabemos que hoje existem várias formas de constituição familiar. Algumas casas só tem o pai, outras só tem a mãe. Às vezes a criança acaba sendo criada pelo avô, pela avó, pelo tio, pela tia, enfim. Existem várias formações familiares hoje em dia, formações homofetivas, enfim. Isso não é o questionamento no momento. O questionamento deve-se ter então muito mais atenção desses responsáveis por estas crianças, por esses adolescentes, de ter um diálogo franco, aberto, um diálogo diário, digamos assim, Ivanilde. Isso é essencial, Wilson. Super, super importante essa atenção. Os pais, eles têm que estar super atentos a seus filhos. Se mudou o comportamento, se ficou mais irritado, se ficou doente, se ficou uma dor de barriga, uma irritação, um mau humor. Você tem que perceber isso. E se percebeu, se esses sintomas continuam por pelo menos 2 semanas, se não tem um motivo, essa criança pode estar com depressão. Essa criança, esse adolescente, esse jovem. Se os pais têm um contato diário, se a mãe e o pai quer saber da criança, quem cuida, né? Eu falei mãe e pai, mas é quem cuida, quem está junto, quem acompanha o crescimento. Quer saber da criança, como é que está na escola, como foi com o amiguinho. Ter os amigos em casa eu acho importante, porque você vai saber com quem o teu filho está convivendo. Você conhecer um pouco da família do amigo, do teu filho, é de extrema importância. Mas, principalmente, o amor, o carinho e a atenção. Você pode trabalhar fora, só que no momento em que você está com seu filho, tem que ter qualidade, tem que ser gostoso, tem que ser divertido, tem que ser bom. Você tem que ser o melhor amigo do teu filho. O teu filho tem que confiar em você tudo, né? Seja uma brincadeira de mau gosto, seja uma manipulação, seja um abuso. O teu filho tem que ter liberdade de chegar até você e contar tudo. Mas para isso, você tem que ser próxima. Se você não estiver acompanhando, abraçando, beijando, conversando, ele não tem confiança. É isso que constrói uma base forte familiar, né? Mãe próximo, pai próximo, quem cuida próximo, com carinho, com atenção, respeito pela criança. E uma coisa que os pais deixam muito é ouvir. Ouça o que teu filho está falando. Para ele tem uma extrema importância. Infelizmente, hoje temos um celular na mão de todo mundo. O filho está falando, mas a mãe está ali, às vezes resolvendo um problema, mas nem ouviu o que o menino falou, o que a menina falou. Então, isso também é um descaso muito grande, é uma falta de educação muito grande. Como teu filho está falando contigo e você não solta o celular, você não olha no olho do teu filho, ele vai deixar de falar com você. Essa é uma queixa, Wilson, que eu ouço no consultório, né? Do menino chegar e dizer, mas eu falei, eu pedi, eu estava vibrando com uma situação da minha vida, a minha mãe não ouviu, porque ela estava no celular. Então, estava ele e ela em casa somente na hora de um almoço, só que a mãe estava ali, preocupada com outras coisas e não ouviu. Quando ela quis ouvir, quando ela foi para saber, ele não tinha mais graça, ele não quis mais falar. Ou seja, né, dona Ivanilde, essa falta de diálogo entre os entes familiares, enfim, de quem cuida, de quem cria, abre espaço, abre uma lacuna para que pessoas mal intencionadas usem esse artifício da falta de diálogo para se aproximar desses jovens, Sim. desses adolescentes,
levá-los para um caminho não correto, levá-los para o mau caminho, levando-os para o mundo das drogas, da bebida, enfim, entre outras coisas que são tão graves. Dentro deste cenário, é isso mesmo que acontece, né, no dia a dia, essa falta de presença familiar. Como disse aqui, existem várias formas de famílias, várias constituições, há casas com 2 pais, 2 mães, pai, mãe, ou só pai, avô, avó, tio, enfim, não importa. O que importa é o diálogo, sempre a conversa franca e muito aberta, né? Se dentro dessa família, essa criança, esse adolescente, tiver pelo menos uma pessoa que seja uma referência, seja uma pessoa que ela vai conseguir se abrir, pode ser um tio que esteja até numa outra casa, uma madrinha, ele vai se sentir confortável, ele vai se sentir seguro. Agora, se ele não tem com quem desabafar, e a internet está cheia de gente ruim, né, ele vai ser seduzido facilmente por outra pessoa que vai levá-lo a experimentar, né, o álcool, a droga, e vai dar o colo que ele não teve. Perfeito. Né? Senhora Ivanilde, eu vou pedir uma licencinha para a senhora. A produção me chama a atenção aqui para a gente fazer um breve intervalo comercial e nós voltamos na sequência com esse bate-papo que aborda a depressão e no segundo bloco vamos falar aqui sobre terapias corporais, o que são estas terapias e para que elas servem. Fiquem ligados, até já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Então, melhor não. Fala o endereço. De volta com o programa direto da redação, apresentado aqui do estúdio da TV Grande ABC, na cidade de São Caetano. No primeiro bloco, falamos um pouco sobre os quadros de depressão dos mais jovens, as crianças e adolescentes, que têm levado ao suicídio. Tristes notícias, enfim. O debate não é o porquê a criança vê suicidar ou não, mas patologias, problemas psicológicos que possam ter levado a isso, sem fazer aqui julgamentos prévios de tudo que tem acontecido. Claro que é um assunto que demanda debates mais aprofundados, especialistas para falar sobre este assunto, mas fica aqui o alerta sempre que o principal para quase tudo nessa vida é o diálogo familiar entre entes queridos, enfim, pais responsáveis pelas crianças e adolescentes devem ter um diálogo franco e aberto sobre tudo o que acontece no nosso mundo, em especial no enfrentamento às drogas e tantas outras situações que possam prejudicar e atrapalhar na jornada da vida. Bom, vamos fazer um paralelo aqui,
pontuar este assunto da depressão e vamos falar de outros assuntos como as terapias corporais. Elas ajudam, por exemplo, na relação interpessoal, no trabalho, enfim, na comunicação. Existem várias metodologias de trabalho e a Ivanilde, claro, que é psicóloga, atua com isso há muitos anos, vai explicar um pouquinho o que são essas terapias, por gentileza. Wilson, quando eu fazia faculdade, eu buscava uma abordagem para trabalhar, porque a psicanálise eu achava muito rígida. Eu sou uma pessoa mais expansiva, mais solta. A psicanálise, só que não tem como você ser psicólogo sem ser psicanalista. A sua base é a psicanálise, você tem que conhecer Freud profundamente, senão você não trabalha com abordagem nenhuma. Mas eu escolhi para trabalhar a abordagem da terapia corporal. Então, lá atrás, quando Freud pensou na psicanálise, tinha o Reich, que era discípulo de Freud, muito próximo ao Freud, também psiquiatra, e ele pegou aquela coisa do divã, a pessoa ficava ali deitada e ele deixava a pessoa respirando. Nessa respiração, ele descobria que liberava-se muitos conteúdos do inconsciente. Então, esses conteúdos eram liberados e ele podia trabalhar. Juntamente com o Reich e o Freud, apareceu o Alexander Lowen. Só que o Lowen, antes de ser psiquiatra, ele era professor de educação física. Então, ele pegou a teoria do Freud, a respiração do Reich e colocou um movimento. E nesse movimento, você acaba trabalhando, né? Então, no consultório, eu digo que hoje nós temos o recurso de um exercício. Um exercício para liberar um choro, um exercício para liberar uma agressividade. O cara tá pé da vida porque o chefe não atendeu ao que ele pensava. Então, vamos descarregar aqui. Deixa aqui no consultório essa agressividade e chega bem na tua casa. Chega bem para os teus filhos, chega bem para a tua esposa, chega bem para a sua vida. Então, é isso, né? Então, na terapia corporal, nós temos o recurso de exercícios que facilitam a vida, o desenvolvimento, o interpessoal. E nós trabalhamos muito, muito em cima da respiração. Aquela coisa de dizer, respira, funciona. Né? Respira que você vai conseguir apresentar um trabalho de escola, um trabalho de faculdade. Respira que você vai bem para uma entrevista de emprego. Respira que você vai bem numa discussão, você está ali uma coisa acalorada, difícil. Respira, você acalma. O teu conteúdo vai vir fácil, vai vir tranquilo. E você vai conseguir aquela discussão com muito mais lucidez, muito mais tranquilidade, muito mais calma. Por exemplo, senhora Ivanilde, é importante a gente destacar, Sim. Claro que eu trabalho com comunicação, ainda não consegui me soltar, claro, como grandes nomes da comunicação brasileira, mas um dia eu chego lá. Mas tem muitas pessoas que elas têm dificuldades, por exemplo, de se relacionar com outras pessoas por causa de uma timidez, não conseguir se expressar, porque ela tem um travamento, vamos dizer assim, um bloqueio, né? de se aproximar, seja no ambiente de trabalho, seja na escola, no relacionamento interpessoal, enfim. É possível, por meio da psicologia, destravar esta pessoa? É possível, sim. A gente já teve casos de pacientes que perdiam nota na escola porque não conseguia apresentar o trabalho. Durante uma sessão de terapia, o que a gente pode fazer? Um roleplay. Traz o teu trabalho e apresenta. Então, ele vem e apresenta o trabalho, ele vai se sentindo seguro, a gente vai explicando o que ele pode melhorar. Tem técnicas que ele pode fixar um ponto ou uma pessoa que dá segurança a ele, que ele pode olhar. Então, tem técnicas que na terapia a gente pode ajudar para a pessoa se sentir mais segura, né? Durante uma apresentação. E é isso, tem pessoas que não gostam de toque, de serem tocadas. Na terapia corporal, a gente pode tocar a pessoa, ou numa massagem, ou num relaxamento. Na terapia, então, na psicanálise, você jamais encosta no paciente. Na terapia corporal, você pode tocar o teu paciente, você pode fazer uma massagem na cabeça, no ombro, você pode se aproximar para ir quebrando esses traumas, né? A gente diz que quando a pessoa não gosta de toque, é porque
provavelmente foi uma criança que não foi tocada. Essa criança não foi abraçada, não foi acarinhada, ela não teve isso quando o bebê vai refletir na vida adulta, né? Uhum. E é importante a gente destacar a questão das terapias, dona Ivanilde, no sentido de elas tratarem várias patologias, vamos dizer assim. Eu não sei se esse é o termo correto de ser utilizado, mas existem esses bloqueios nas pessoas de várias formas. A senhora falou da questão do toque. Existem pessoas que são mais agressivas do que as outras. Por meio das terapias corporais, eu consigo fazer com que essa pessoa, por meio de respiração e outras técnicas, possa se acalmar, ter um momento zen, digamos assim. Ah, com certeza, Wilson. Isso eu afirmo com todas as letras, né? Na terapia corporal, nós trabalhamos as couraças. Quando eu disser couraça, você imagina um cinto que aperta e impede que você tenha uma liberação total da energia ou que você use essa região do seu corpo completamente. Eu vou falar quais são as nossas couraças, né? Então, nós temos a couraça ocular. Ela impede que você olhe e enxergue, que você olhe e que você veja. Então, nós vamos ter um exercício que nós vamos ampliar esse teu campo de visão, para você ter essa visão periférica. Não só a nível de visão, mas a nível de ideias. Abre a mente, respira e enxerga o que está à tua volta, né? A outra couraça seria a cervical. Então, aqui é onde eu não falei o que eu precisava falar, o sapo entalado que tem na nossa vida. Então, nós vamos fazer exercícios de respiração, exercícios de voz, para liberar esse sapo. E você passar a falar o que você tem que falar, para quem você tem que falar. Muitas vezes você não falou aquilo para o seu irmão e ficou engasgado. E aí você não falou aquilo para o seu vizinho e ficou engasgado. Ou fala para a pessoa errada. Ou vai descarregar na pessoa errada, vai descarregar em quem não tem culpa. Então nós vamos fazer exercício para que você libere essa região cervical. Outra couraça é a torácica, que envolve o nosso peito, o nosso coração e os nossos braços. Imagina um cinto que te aperta e impede que você vá e que você traga para você, que você vá e que você abrace, porque você está aqui amarrado, preso na couraça. Também vamos ter exercícios para quê? Para você liberar e aprender a buscar as coisas para você. Traz para si o que é teu, né? O que te pertence. A couraça difícil de ser trabalhada é a diafragmática, porque nós temos que respirar profundamente com a nossa barriga. Né? Se eu disser para uma pessoa, respira fundo, a pessoa enche o peito e fica aqui sufocado. Não, o respirar fundo, ele vence o diafragma, fica na barriga, e aí aqui em cima você está livre, né? Para respirar tranquilamente. A outra couraça é a abdominal, que é uma couraça muito importante. Nós acreditamos que na região da nossa barriga, no nosso abdômen, é que estão todas as nossas emoções. A gente diz que elas não estão lindas no nosso coração. Tanto é que nós passamos um susto, um medo, nós vomitamos, nós temos diarreia, nós temos prisão de ventre. São reações abdominais de medo, de susto, de angústia. Então, tá aqui. Então, nós temos massagens para a região abdominal, trabalho na região abdominal para liberar a couraça. E a nossa última couraça é a couraça pélvica, que envolve a nossa região sexual, pernas e pés. Imagina também um cinto que te aperta e que você não consegue ir embora. Então, na bioenergética, nós vamos trabalhar todas essas couraças. Se a gente conseguir trabalhar todas as couraças, a gente vai fazer daquele indivíduo um indivíduo centrado, equilibrado, mais feliz. Perfeito, senhora Ivanilde. Nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista, deste bate-papo, e, claro, eu queria que a senhora colocasse aqui o seu consultório à disposição da nossa audiência, para quem quiser ter uma consulta psicológica, que está com algum problema familiar, precisa de uma ajuda
especializada possa procurar pela senhora, ou mesmo para se libertar, se destravar, ser uma pessoa mais proativa, uma pessoa mais feliz, mais leve, digamos assim, mais zen, que possa procurar também os trabalhos especializados que a senhora realiza como psicóloga. Enfim, fique à vontade, pode deixar o endereço do consultório. A casa é sua. Ah, tá bom. O nosso consultório fica na Rua Peri, aqui na Nossa Senhora, na Santa Paula, no 235. Rua Peri, 235. 235, Para facilitar para quem não é de São Caetano, a Rua Peri era onde ficava o antigo pronto-socorro da cidade. Então, facinho de chegar. Mesmo quarteirão. Olha lá, tá vendo? Facinho, muito fácil. Procurem lá a senhora Ivanilde, ela com certeza é especialista para te ajudar a resolver muitos conflitos pessoais. Vale a pena, viu, pessoal? Muita gente fala que a psicologia pode ser tratada em casa só com uma conversa. Não, precisa de ajuda especializada, ela estudou muito para isso. Pode ter certeza que com uma consulta você vai se sentir bem melhor. Fica aqui o nosso recado. E eu preciso, dona Ivanilde, agradecer a senhora pela presença, pela participação. Eu que agradeço. E preciso ir para os finalmente do nosso programa, tá certo? Muito obrigada pela oportunidade, eu gostei muito de estar aqui. Se a gente pôde ajudar um pouquinho, né, que seja, já valeu bastante. Tá certo, eu Muito agradeço. Obrigado, eu agradeço a senhora, agradeço também a nossa audiência, nosso amigo que acompanhou pela internet, pela televisão, pelos sites, pelas redes sociais, enfim, ao nosso programa. Fiquem ligados na nossa programação, curtam e compartilhem tudo o que passa aqui na TV Grande ABC. Um forte abraço, até o próximo programa. Tchau, tchau.